Mas o Neymar, quando entra, a gente é muito claro, assim, o quanto que ele é muito melhor do que todo mundo que tá ali, mesmo com uma meia perna. Ó, o Neymar se der uma bengala pra ele, cadeira de rodas, se puder jogar de maca, ele joga muito melhor que todo mundo ali. Mas isso é esperado, né? Exato. Mas assim, é chocante, porque fazia tempo que a gente já não via o Neymar jogar e a gente esquece. E o Neymar tá jogando melhor. A sensação que deu é que o Neymar tá melhor do que quando ele lesionou. Entendi. Entendeu? Então, ele jogou bem. Ele jogou bem. Assim, gente, vocês sabem o que é o bem pro Santos hoje. Mas ele abriu espaço, ele procurou o jogo. Melhorou o time do Santos. Melhorou muito o time. Melhorou tanto que o gol sem querer do Adonis sai por conta dele, né? Que é ele que abre aquele espaço. E aí tem a falta. E claramente, assim, ele dá muito mais corpo pro time, ele jogando ali com o Robinho. Só que aí entra o Guilherme, que é um cemitério de 10, que também não pode mais entrar. Não, o Guilherme teve ele nem é cemitério de 10, pô, ele é um cemitério de jogadas. Você é tocou assustador, nele. pô. Teve uma hora que o Neymar toca pra ele na entrada da área, assim, e ele perde a bola de calcanhar que você falou. Que assim, a Vila Belmiro vai abaixo. Robinho, o Robinho dribla 2, dá a bola, né? Tipo, buscando a associação do tipo, vou dar em você dá em mim que eu já tô passando. Ele passa e aí ele passa e fica olhando o Guilherme correndo atrás pra tentar buscar a bola. Mas teve a frase, né? Eu vou ir pra te ajudar. De Neymar para Guilherme. É isso aí. Mas eu posso falar uma coisa? Nesse final de jogo, o Guilherme chega a perder umas 3 ou 4 bolas seguidas que dão nele, tá ligado? Tipo, Neymar dá a bola no Guilherme, ele perde a bola Não, mas eu vou falar uma coisa na pra fase de vocês. ataque. É assustador, e aí, pô. experiência Assustador. de quem já brigou, talvez a infância inteira pra não cair também. Essa situação é a pior possível. É a pior possível. Porque assim, mano, eu entendo que você não confia no Adonis e que não dá. Eu confio que o Luan Pérez não dá, que o Zé Ivaldo não dá. Eu acho que não dá mesmo. O João Schmidt também acho que não dá. Zé Ivaldo, João Schmidt acho que não cabe. Escobar eu teria que ver mais, que eu vi pouco. Mas eu concordo que pode não dar. Acho que o Barreal dá. Acho que o Adonis, dependendo de quem for o treinador ou como jogar, dá. Tiquinho, também concordo que não dá. condição. Tassiano acho que não dá. Tá sendo dado, mas tem que saber. Mas existe uma situação pra tudo que tá acontecendo E concordo que Guilherme não dá. Mas esses são os caras que você precisa recuperar pra você sair. Porque senão não vai Porque sair, não né? vai sair Então, mas- com só moleque e tentando ser criativo. Não, eu Quando tá nessa entendo. situação, tipo, eu acho que é um pouco meio de opinião, na real. Nem é, tipo, uma análise mesmo. Porque, assim, a gente sabe que o Guilherme ele tem dificuldade, ele não vai ser jogador pra Série A. Cara, mas a gente precisa tirar, pelo menos, dar confiança pra ele, porque ele pode ajudar. Porque a gente tá numa situação que, se não for ele, cara, você confiar no Bilal, você confiar em caras Não, mas eu não tô cabadeiro. confiando. Não, eu sei que não, mas eu falo Vojvoda. Se ele confiar nesses caras, a chance desses caras entregarem algo que eles nunca entregaram é muito pequena. Então, mas pra você ter uma noção, nem o Vojvoda tá confiando mais no eu Guilherme, sei. porque ele colocou o Lautaro pra jogar de ponta. Não, eu- Em dado momento, ele percebi. coloca o Tassiano, o Tiquinho em campo e o Lautaro começa a jogar como ponta, que inclusive até rendeu, viu? Não, ele Foi jogou inventivo. muito isso no Cruzeiro. Entendeu? Ele foi inventivo. Então, assim, a situação tem certos jogadores. Porque a gente tá discutindo muito isso. Qual que é o time que vai jogar contra o Palmeiras agora? Vai colocar o Robinho Júnior? Ah, não, eu vou colocar. Eu não colocaria. Cara, também. eu colocaria porque assim, a gente já vai perder esse jogo. A gente já sabe que vai perder esse jogo. Mas eu acho que aí que tá. O perder, o empatar, parece que é pequeno a diferença. Mas pontuar é muita diferença. Porra, é muito. Mas a gente não tá pontuando Mas, nada, né? Então, mas você pontuou um jogo contra o Botafogo, por exemplo, que é um jogo que todo mundo achava que não ia pontuar. Mas quem que pontuou foi o Souza, que não tava entrando por conta Então, desse argumento. mas, Porque o argumento é, o Escobar é o cara de confiança e o Souza Não, é o menino. mas Quando o Souza entra, o Souza vai lá e ele garante esse ponto fora. Mas a minha situação não é só sobre o menino ou não. É sobre, tipo, tem jogadores que você precisa recuperar. Eu não acho que o Escobar seja jogador. Eu acho que talvez o Guilherme, pelas opções que você tem de ataque, quando você olha pro seu ataque, vou te fazer uma pergunta. Quem te entrega gol? O Guilherme que não é. Mas pega o número da temporada. Mas é que você tá sempre levando em conta o Paulista. O Paulista não é temporada. Tudo bem, O mas Paulista os não é outros, temporada. pega a temporada dos outros. Mas eu não consigo E recuperar eu, o e Guilherme. eu tô te falando, consigo eu não tô recuperar te o falando Guilherme. que ele é o cara pra você recuperar. Eu tô te falando que é tipo, quando você olha pro lado e você é o Vojvoda, cara, é assustador. Mas assustador, Mas se pô. você for. Exatamente. Eu não tô tirando. Eu tô falando assim: o Vojvoda tem que fazer um milagre, ele tem que ser inventivo, porque não tem elenco. O elenco é muito abaixo. Mas a forma que ele jogou contra o Botafogo foi uma forma que funcionou. E não Concordo. precisa de. E não tem precisa que de Guilherme. repetir. Tem que Concordo. repetir, ponto. Não, mas o meu entrada do Guilherme, eu não acho que ele tem que ser titular, não. Mas acho, tipo assim, pro segundo tempo, Mas aí colocou entre ele ele e o Bilal, É. cara, eu não sei se eu vou no Bilal, Então, não, mas cara. a parada é. A parada é. Lá ele. Coloca ele com o Neymar em campo. Ele teve a oportunidade de jogar com o Neymar que poucos atletas ali tiveram. Entendeu?
Quando tira o Roleiser e o Barreal, esses dois atletas não tiveram a oportunidade de jogar com o Neymar, e ele fez duplinha com o Neymar ali. Ele é um cemitério de jogadas do Neymar. Eu concordo. As jogadas morrem ali. Então, assim, na minha cabeça se você tiver, se o Vojvoda tiver na mão o Robinho Júnior, que eu acho que pode ser titular sim, porque... Então como é que você escalaria pro jogo agora? Não sei. 3 zagueiros. Mas sabe o que é mais assustador? Não sei. Você pega Não. aqui o que você estava falando de participações. O Guilherme é o segundo jogador de participação do Santos no Brasileirão, tá? É que, assim, Tem se for 6 pegar- participações. exato, mas são muito poucos. Atrás Mas do quantos Barreal gols com tem o 9. Exato. O Barreal tem 9, é o que mais participou. Depois vem o Guilherme com 6. Logo atrás tem Tiquinho Soares com 5. E aí vem o Neymar Não, com 3. Não, mas o meu ponto que eu tô falando não é muito duro falar isso, porque parece que é tipo, eu defendendo o Guilherme. Não, eu não tô defendendo o Não, Guilherme. você tá defendendo a situação. Eu É, defendo- é o que tá é porque agora. É o que quando vai E o jogar. elenco é isso. Quando é. você tá na situação, o Caio também sabe disso, que já Não, viveu. sei não, sei não. Já viveu, tipo, você Claro, teve que. pô. Tipo, quando você teve que confiar no Everaldo O sabe? Jacaré, Matheus. então. Que é a forma O que... Jacaré que- teve que me tirar Ele da pode Série falar B, coisa, Matheus. E ele morde, tá? Mas é a situação que a gente Ah, encontra com Vitor o Lautaro. Jacaré. Tipo assim, eu tô confiando no Lautaro. Tipo Eu assim, o entendi. Lautaro é o cara que briga, não faz gol, não vai finalizar, não vai fazer uma finalização no gol, mas deixa o cara em campo, Então, beleza. mas aí que tá, essa que é a parada que eu tô te falando. Tipo, eu concordo que ele tem que ser titular. Eu concordo que ele tem que ser titular. Mas tá entendendo que a gente tá falando de um cara que não finaliza? A gente pode criticar o Guilherme. Mas o Guilherme não finaliza também. Não, mas Todos esse- os mas seus aí você vai últimos pegar- 10 jogos que ele Tudo bem, entrou... Mas é o Não, segundo não. que mais participou no pô. campeonato Mas é porque brasileiro. você tá Tem 31 jogos, desconexo. Tá bom, E mas eu- ele garantiu pontos, porra. Mas é isso, é Ele porque garantiu a pontos. gente não tá Desde tratando 31 mais ele sobre. participou. A gente não tá Comigo. tratando mais sobre o Guilherme, a gente já tá tratando sobre o Santos. Cara, se você pegar Cara, os dados do Guilherme- campeonato, do ele fez Guilherme, gol. desse mato não sai cachorro. Do Guilherme não Então sai mais você é a nada. favor dele não entrar mais em campo? Perfeito. Perfeito. Pra mim, ele é um Aí eu acho- cemitério de eu acho que é jogadas. decretar cair Ele é um também, sabia? cemitério de jogadas. Ele é um cemitério de jogadas. O Santos já tá decretado, pô. Acabou. No mano. momento, não. No momento não, mano. No momento, ó, a Não. informação de Não, eu momento concordo, eu concordo. é 33% de chance contra 65% do Vitória, pô. Não dá pra ir. O Guilherme... Ô, gente... Tem o metade Guilherme- da chance o de Guilherme cair, é pô. o Guilherme, quando entra em campo, porque agora ele ele foi reserva, né? Depois dele mergulhar. Cara, ele mergulhou... Mas há no- 2 no- rodadas no- atrás ele era o capitão do seu time. Que é um absurdo. Mas assim, se você for pensar, tinham 5 jogos só de Vojvoda. O Vojvoda, ele Não, entra, eu ele concordo. chega e ele vai entendendo. Depois dele mergulhar, ele vai pro banco imediatamente. Até o Vojvoda conseguiu reconhecer isso e falar, não, esse cara não dá mais. Nos últimos 3 jogos que ele entra muito abaixo. Muito. Porque o Guilherme é muito abaixo, cara. O Guilherme não tem condição de jogar. Ponto. Então, assim, eu prefiro você ser inventivo com os caras que você tem ali, ó. Barreal, tem que jogar. É isso, tá falando assim, pô, esses são os caras que tem. Barreal, tem Mas- que jogar. Roleiser. Eu É não porque vou... quando eu não- você fala pra mim pra ser inventivo, eu não vejo solução pra ele inventar. Tipo Pra assim, mim, a solução é Barreal. tática. A solução é tática de 3 zagueiros. Tudo bem, mas É, a gente porque, tá falando assim, do o San- ataque, A por parada exemplo. pra mim é, o Santos tem jogado com pontas há muito tempo sem necessidade. O Santos fica... Então o você San- quer que o lateral faça o lado. É, porque assim, de verdade, se você for ver, o Souza e o Igor Vinícius são bons laterais Atacando. ofensivos. Se você tiver 3 zagueiros, que foi a forma que a gente entrou contra o Botafogo, você consegue criar mais e o meio E de se ele campo jogar consegue com ser o mais Neymar de povoado. 9? Não sei. Falso Mas 9. eu gosto do Neymar mais próximo Por da área. quê? De fato, eu Por gosto do quê? Neymar mais próximo da O que área. você tá me dizendo é que. O que você tá me dizendo é que você não vê alguém com qualidade técnica pra finalizar. Perfeito. Que só o Então, Neymar que quando teria. você me fala, e aí tô pegando o que você tá falando, pelo que você falou, 3 zagueiros, vamos lá. Adonis, Duarte e Luan Pérez. Uhum. Igor Vinícius e Barreal. Beleza? Igor Vinícius e Souza. Ó, Barreal. É. Ou Barreal. Tá bom. Pode ser Barreal Tá também. bom. Eu acho que aí tanto faz, tá? Nesse Tá bom. lado. Mas que seja o Souza. Botar Souza. No meio, João Schmidt, que eu acho que não vai ter outro. Pode ter o Rincon também, mas eu acho o Rincon meio duro, né? Mas Aham. João Schmidt ou o Rincon E o Zé Rafael? e Zé Rafael. Que é um bom atleta. Então já tem 3, já tem Tem o 4. Vitor Hugo também. Não, pode ser Vitor Hugo, então. Vitor Hugo e Zé Rafael. Mas o Vitor Hugo. Mas O tá. Vitor Hugo joga mais pra... Mas bota a linha de 4. Eu jogaria com mais 2 aqui, que seria Roleiser e Barreal. Perfeito, eu também. Neymar à frente. Só Neymar. Perfeito. Eu vou com você. Porque aí, acho assim. se você tá falando pra mim que você quer qualidade técnica pra atacar, é esses aí, pô. E aí, pô, precisou tirar um Barreal, põe um Lautaro, faz uma esquema, Não, mudança não, de mas esquema. aí o jogo, ele vai te dar circunstâncias pra ser inventivo ou não. Mas pra Porque mim- aí você pode tirar o Neymar, por exemplo, subir o Roleiser lá e botar mais um volante, o É. Rincon, e liberar o Zé Rafael. Perfeito. Entendeu? Pra mim, ser inventivo é na questão tática, é na questão do técnico mesmo, do que ele pode ser inventivo. Porque com o elenco é muito ruim. O elenco é muito É ruim. porque, pra mim, a gente tá numa situação que o futebol brasileiro, ele é básico pra algumas coisas. Tem uma dificuldade, que é primeiro física. Uhum.
Se você for pensar em qualidade técnica, o melhor do Santos é o Neymar. Uhum. O segundo melhor é o Rollese. Uhum. Se você pegar qualidade, é eles. Então, pro jeito que tá, é jogar em cima deles. Que eu vou te dar falando isso porque foi o que o São Paulo fez, cara. Uhum. O que ele precisava preciso recuperar o Arana, o Dudu e o Bernard. Perfeito. Recuperou. Automaticamente, outros jogadores começam a melhorar, porque esses caras são melhores. Só que quando a gente olha pro Santos, a sua linha de ataque, os três, botar o ponto, é difícil. E aí você pode ter o Robinho Júnior em determinado momento, que aí ele precisa marcar menos. Mas, por exemplo, esse time, ele consegue fazer duas coisas. Ou fechar e deixar o Neymar marcando menos, ou pressionar. Perfeito. E ao longo do jogo ele consegue fazer isso. É. Ele consegue É um 3-4-3, é um 3-4-2-1, né? Porque eu não aguento mais essa linha de dois. Necessariamente tem que ter 2 pontas, mesmo quando o Santos não tem pontas. Então, assim, eu não quero mais contar com o Guilherme, então eu não tenho mais essa. Ah, não, mas é porque se eu tirar um ponta, vou ter que colocar o Guilherme. Precisa. Não preciso mais de ponta, vou jogar sem ponta. E aí eu posso dar. Corinthians é um time não, eu que vou te joga falar assim. uma parada também. E aí não o é. O Corinthians é um time que joga mais apontado então, assim. mas o Guilherme, aí falando, ele vai contar com o Guilherme porque ele não tem outro. O Guilherme, pra entrar, por exemplo, ele entrar no lugar do Barreal mais por dentro, talvez seja melhor. Porque o problema do Guilherme, que eu acho que é o que vocês estão falando, na lateral, né? é 1 contra 1, velho. E uma bola que sobra, o cara faz o gol, às vezes o cara começa a desencantar, velho. É esse o meu ponto. Porque quando você tem o cara por dentro, ele não precisa ser tão habilidoso. Sim. Ele vai tocar mais a bola. E aí, em determinado momento, ele troca com o Neymar de posição, também dá. Por isso eu tô te falando, recuperar esses caras, eu acho que o recuperar que eu falo é muito mais do posicionamento do que necessariamente vai apostar que isso vai melhorar. Não é o melhorar. Mas, cara, o Guilherme te dá 1, 2 gols, eu acho que eu confio mais no Guilherme que no Tiquinho. Eu acho que eu confio mais no Guilherme que o Bilal. Mais que o Cabadeiro. Entendeu? O Tiquinho é um atleta que não tem mais como. O Tiquinho eu não colocaria. Não tem mais também. como mesmo. Eu só colocaria que, tipo assim, tá 1-1, precisa ganhar, falta de 5 minutos. Todo mundo para, bota o Tiquinho. Mas eu sabe, acho. tem uma substituição. Eu acho que é -1, pô. A parada Não, mas pra bota. mim tem que ser inventivo. Bota outro zagueiro como 9 e não bota o Chiquinho. Não, mas aí você tá tirando. Não, aí não dá. Aí você perde o elenco. É absurdo? É absurdo, é Botar absurdo. um zagueiro no lugar do Tiquinho, tipo, precisa de volume na área, bota um zagueiro. Nossa, fácil. Pega um zagueiro altão lá. Zé Ivaldo. Fica ali só cabeceando assim. Se é isso, se você quer Só fazer cabeceando. volume na área, Mas pô. aí não dá. Cara, mas é isso. Então, acho que assim, que quando trocar eu Coit. digo que o Vojvoda tem que ser inventivo, ele tem que ser da forma que ele foi contra o Botafogo. Ele foi inventivo naquele jogo. Então, assim, eu vou mudar o esquema tático, mudou o esquema tático, era algo que ele já vinha falando que faria e fez. Deve continuar fazendo. E assim, contra o Então Palmeiras... temos uma escalação aqui, chegamos num acordo. eu acho que a gente chega num acordo. Com o Neymar. Pra mim o principal problema desse time continua sendo a zaga, que assim, contra o Palmeiras não vai ter o Neymar. Que eu espero que não tenha, porque assim... Mas ele não falou que vai? Não, mas é porque vai ser... Mano, Porque é o sintético, ele vai não, fuder eu não esse colocaria, joelho. sabe por que eu não colocaria? Porque quarto domingo não dá. Então, e aí vai Não ter o dá. jogo contra o Voltar desse Flamengo. jeito. É melhor Joga você no ter Flamengo, ele muito bem num jogo Joga no Maracanã. do que... Porque É. vai ter o Maracanã pra ele jogar contra o Flamengo. são 2 jogos fora. E aí depois tem o jogo. Não, aí tem o. Aí, exato. E aí depois volta pra Vila Belmiro durante Nossa, a mas data contra o FIFA. Palmeiras. Você Que o precisa Palmeiras fazer tá 2 desfalcado. pontos, pelo menos, cara. Exato. Você precisa Vai de- fazer 0 pontos. Vai fazer. Isso que é foda. Não, vai aí fazer depois 0 tem, pontos. aí tem Você o tem que fazer Mirassol. 1 ponto. Tem o Fazer Mirassol 1 ponto, pô. dentro de casa. E eu ainda tenho um Inter no Beira Rio. Pode fazer 0 pontos em Não. 5 0 jogos pontos. seguidos. Você tem noção? Não, o Inter do Brasil Que é... Não. Pra pontuar, Não, pra pontuar, pelo Não, menos. se você falar que é um jogo que dá pra você vencer, dá pra você vencer. Agora a O questão problema é como você chega lá. Agora... Se chegar lá morto, fudeu, pô. Porque pode Se fazer for 4 obrigação, jogos, 0 vai ter, pontos. fudeu. É, porque 4 jogos, 0 pontos. Vai jogar contra o Palmeiras, pode empatar. Vai, digamos que empate um desse jogo na Vila. Nossa, velho. Que é o jogo de O volta. Vojvoda De arrumou de volta, querer né? ir O pra jogo lá, no segundo desculpa, jogo. mas assim, se você olha uma barca furada, você olha pro seu ataque, Pra caralho. Bilal, pô, Ó, vamos agora pro que assim, interessa. é milagre mesmo. Se o Santos cara, fica se o nessa. Santos ficar, Vamos papo pro de